Eu não tenho medo. Eu perdi a conta de número de ameaça de morte que eu recebi dos últimos 6 meses, tá? Só que eu vou continuar batendo. Eu vou morrer atirando. Quem treta com Ryan Quem Santos? que é Ryan Santos? Cara, ele é uma pessoa da internet e eu acho que ele é um grande potencial na internet desperdiçado. Porque eles querem calar o único cara que tem a coragem de bater de frente com esses tubarões aí. Não vou conseguir. Falando aqui que o Ryan desapareceu depois da briga com o Pablo e com o Flávio Augusto, meus Instagrams que foram derrubados misteriosamente. Porque se eu tem certas pessoas estratégicas que vão explodir isso aí na mídia. Pessoal, se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, tá ligado? Pode ir nessa lista, pode começar a investigação nessa lista aqui, ó. De cancelamentos até brigas contra bilionários com direito a ataques hackers, Ryan Santos conquistou seu império milionário na internet. Porém, o preço do seu sucesso foi extremamente alto. Hoje você vai entender as 3 vezes em que Ryan passou completamente dos limites e quase se deu muito mal por isso. Até porque, em uma dessas vezes, ele quase teve o seu CPF cancelado. Fiquei sabendo esses dias aí de um cara muito próximo a ele que o Fint fez aquele lançamento absurdamente grande e depois ficou quase um ano sem sair de casa. Ryan Santos e Thiago Fint. O primeiro caso em que Ryan passou dos limites foi a sua treta com Thiago Fint. Ryan fazia ali o seu humilde lançamento faturando alguns milhões de reais tranquilamente, até que Thiago Fint lança o seu famoso produto Nômade Milionário, que não só ensinava as pessoas a ganharem dinheiro se tornando nômades digitais, mas também alcançou um recorde inédito, o que despertou um sentimento meio estranho no Ryan. O lançamento do Fint foi muito superior, sendo um dos maiores que o mercado já viu. Se não me engano, ele chegou a faturar quase 120 milhões de reais em poucas semanas. Esse fato incomodou o Ryan, já que ele também vendia um curso sobre nomadismo digital. Aí, meu amigo, o Ryan foi mexer com o Fint, alegando que ele era um ex-piramideiro, e ele, por sua vez, ficou dias e dias atacando o Ryan e se defendendo em suas redes sociais. Até aí, parecia estar tudo bem. As duas partes se atacaram e também se defenderam e tudo mais. Porém, antes disso acontecer, existiram 2 brigas que não tiveram o mesmo final feliz. Uma dessas brigas envolveu um bilionário brasileiro e a outra envolveu ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Marçal, com direito a acusações de prisão, processos e até ameaças. Vocês que são gado da Igreja Universal, pastor da internet, ó, o barulhinho pra vocês, ó. Ryan Santos e Pablo Marçal. Dizem que quando você experimenta uma droga leve, com o passar do tempo você se acostuma com aquilo e consequentemente vai buscar algumas drogas mais pesadas. E a história do Ryan foi mais ou menos assim. Depois dele sentir esse gostinho que os cancelamentos davam, o Ryan passou a orquestrar tretas muito mais pesadas e com várias pessoas diferentes. Eu poderia citar e explicar a história de várias brigas em que ele teve envolvido nos últimos anos por aí na internet. Porém, sem dúvidas, essas 2 brigas foram as mais pesadas. Ryan Santos e Pablo Marçal, juntamente com Ryan Santos e Flávio Augusto. Começando com Pablo, em um certo dia, Ryan decide expor algumas coisas do passado de Pablo. Algumas delas envolvendo uma possível prisão de Marçal por estelionato. Naturalmente, Pablo foi se defender, fazendo uma live só para explicar esse assunto. Nesse momento, as coisas começaram a desandar. Vou atormentar você. Todos vocês que acham que a internet é sem lei, você está falando com o Papa do digital. Eu vou te achar, eu vou te pegar. Pablo, você está fazendo uma ameaça? Não, você é a ameaça e você vai ser parado. O mais importante de tudo é esse aqui, ó. Nunca fui preso, Pablo Marçal, nunca fui preso. Ó, pega esse código, ó. Pablo Marçal, Kais, esses caras ganham muito mais dinheiro que eu em lançamento, vendendo pra gente perdida, tá ligado? E aí também, ele fala tanto de código. O principal código dele é o Código Penal, artigo 155. Cada dia que passa, eu sinto que ele me colocou na terra, mano, pra exterminar os demônios, tá ligado? Olha o Pablo Marçal na live de ontem, cara, ele tava com um demônio no corpo, mano. Eu farejo isso, tá ligado? Farejo gente ruim, eu sei apontar, e 100% dos que apontei
eram ruins. Tudo isso se passou no ano de 2021, mas aparentemente até hoje nada foi resolvido entre esses dois. De vez em quando, o Ryan solta alguns vídeos bem ácidos sobre o Marçal, porém agora envolvendo ali a sua participação política. Por outro lado, uma briga que até hoje nunca esfriou e continua sendo um mistério com inúmeras questões não resolvidas é a relação entre Ryan e Flávio Augusto. Essa com certeza foi a pior situação, onde o Ryan foi longe demais, a ponto de não ter mais volta e até mesmo correr sérios riscos de vida. Tentam de tudo, mas só vão me conseguir calar aqui, ó. Entendeu? Alô? Vocês estelionatários beautiful people que vendem green card nos Estados Unidos, que se escondem por trás de empresas de investidor anjo, só me matando mesmo. Eu vou atrás de vocês. Coaches também, vendedores de pílulas. Pode continuar aí com Deep Web, derrubar o podcast do Cometa, pode derrubar meus perfis, tem que me... Não compre o Rolls Royce novamente. Aquela porra tá pegando poeira. Não confiar de novo em falsos bilionários. Ryan Santos e Flávio Augusto. A história começa quando Ryan passa a postar frequentemente em seus stories e pretendia ser o mais jovem bilionário negro do Brasil. E um desses pilares para um bom bilionário é ter uma boa rede de contatos. Sem dúvidas, você não consegue se tornar um bilionário sem ter um networking muito forte. Então, foi isso que o Ryan fez. Ele começou a investir em sua rede de contatos, buscando se aproximar de pessoas mais ricas, mais influentes, surgindo assim o Flávio Augusto. Gastaram mais de R$1 milhão para derrubar o Ryan. Lembra da primeira conta que caiu? Tá? E um cara, beautiful people aí, que vocês se amarram, no mesmo dia me ligou, estendendo a mão. Cara, eu tava desesperado naquele dia, tá? A resposta daquilo foi: Ryan, eu tinha, sei lá, 5 mil inscritos no YouTube. Hoje eu tenho 500 mil. Pessoas tentam me calar com processo, não conseguiram, porque eu ganhei todos, tá? E é impressionante como as pessoas que colocam um processo no Ryan, elas querem calar o Ryan, para que o Ryan não fale o nome delas. Por quê? Porque tem teto de vidro no passado. Até então, a relação entre os dois era a melhor possível. Ryan conta que até mesmo idolatrava o Flávio Augusto por todos os seus feitos no empreendedorismo e os dois começavam ali uma boa amizade. Flávio aconselhava o Ryan, que por sua vez mostrava em seus stories cada uma dessas interações, essas reuniões com um bilionário brasileiro. A merda começou a acontecer quando o Ryan foi gravar um podcast com Flávio. A partir dali, os dois fizeram um pacto, e nesse pacto seria o principal causador de toda a discórdia entre os dois. O pacto era o seguinte: Ryan iria parar de falar tantas polêmicas absurdas na internet, parar de se envolver com tretas e, em troca, o Flávio iria fazer dele o mais novo bilionário negro do Brasil, que era sua meta inicial. No início desse pacto, tudo corria bem. Ambos pareciam genuinamente se ajudar. Ryan chegou a comprar um Rolls Royce avaliado em mais de 3 milhões de reais de Flávio, até que alguns sinais começaram a aparecer. Fiz um pacto de amigos, fui manipulado, hipnotizado pelo FBI. E o pacto era o seguinte: você vai parar de atacar o senhor rico e os amigos do senhor rico, tá? Você não vai ficar arrumando treta na internet, você vai ser um cara da paz. E aí, em troca, a troca justa era: tá, você para com todo mundo e eu vou te ajudar a ficar bilionário, ser o primeiro bilionário negro do Brasil, e daqui a 5 anos a gente só vai viver de caridade e fazer o bem para as pessoas. Senhor preso é aquele que vende usando o nome de Deus, tá? E foi preso. Já foi preso e sentenciado, é esse. Então o personagem 3 é o senhor preso. Então, ele meio que ajoelhou, disse: Ryan, você não precisa disso, blá, 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 blu, blu, blu. Deixa o senhor rico e o senhor preso em paz. Eu falei: beleza, porque eu quero me aproximar do meu ídolo. Meu ídolo FBI, tá? E ídolo de muita gente da minha geração, o senhor FBI, tá? Só que eu não sabia nem 10% do que o FBI fez. FBI fez. Ryan sempre ganhou sua vida na internet através de polêmicas, de cancelamentos e principalmente falando a verdade para o seu público
custe o que custar, pelo menos o que ele acreditava ser verdade. E assim, com o pacto feito com Flávio, Ryan percebeu que começou a perder essa sua liberdade de expressão. Ele começou a ser controlado de certa forma, a não poder mais realmente falar suas ideias insanas que o diferenciavam na internet, que era o seu principal cartaz de visitas. Notando que tinha algo muito de errado nessa história, o Ryan começou a ligar os pontos, ou a criar uma teoria da conspiração muito forte. Segundo ele, Flávio fez toda essa aproximação, se fazendo de um cara bonzinho, que queria o seu bem, apenas para evitar que o Ryan atacasse certos amigos dele, ou até para impedir que o Ryan expusesse certas informações sobre ele e sobre suas empresas. Do pacto por Zoom, gravamos o podcast numa segunda-feira. Na quarta, eu fui traído. Na quarta, então 2 dias depois. Mandaram pra casa da minha avó. O que a minha avó tem a ver com isso, entendeu? Isso é um. Só que, cara, eu falei, mano, não foi o FBI, foi coisa do senhor rico. Então eu falei, porra, talvez não passou por ele. Meus advogados puxaram a capivara e viram que o senhor FBI é sócio do senhor rico. E aí eu fiquei puto. O resultado foi que o Ryan perdeu a linha completamente. Começou a jogar toda a merda no ventilador, expondo não só o Flávio Augusto, mas também todas as suas empresas, como a WhatsApp, e seus amigos, como o Primo Rico, entre vários outros absurdos por aí. Ryan realmente se rebelou contra o cara, percebendo que aquela amizade, na verdade, seria ali uma armadilha para silenciá-lo. Com isso, Ryan misteriosamente começou a perder inúmeros perfis de Instagram, sendo alvo de ataques hackers, ataques de bots, todas aquelas artimanhas que você possa pensar que possam ser utilizadas ali para derrubar perfis no Instagram. Ele perdeu sua principal conta com mais de 2 milhões de seguidores, em seguida outras dezenas de contas reservas. Lembre-se, essa é a versão do Ryan sobre os fatos. Flávio Augusto manteve uma postura de ignorar essa polêmica na época, por incrível que pareça, então existem pouquíssimas respostas dele sobre esse ocorrido. E no meio disso tudo, se eu puder te dar um conselho, é o seguinte: não acredite em nada do que você vê pela aí na internet. Não importa ali se a história é muito boa, se é muito bem contada, ou principalmente se a pessoa parece ser muito perfeita, muito honesta. Tudo isso pode ser manipulado, então sempre desconfie de tudo. Se você desconfia do Ryan, eu recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu te mostro alguns dos mais absurdos tweets do Ryan e a verdadeira estratégia por trás deles. Te vejo lá.